pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de ortografia. Orto quer dizer correto, grafia, escrita. Então vamos tratar da escrita correta. A importância desse ponto é por quanto é o nosso cartão de visita quando nós escrevemos. Ao apresentar nossas ideias, ao apresentar nossos desejos, quando vamos fazer nossa cartinha para a namorada, para o namorado, nossas cartas de emprego, temos que escrever corretamente. Então hoje vamos falar um pouquinho daquilo que tem sido problemático nos concursos, mesmo nas provas do Enem, onde o aluno erra muito a escrita das palavras. Para a ortografia, nós temos regras. Essas regras, vocês devem segui-las. Então hoje vamos falar, a primeira regra que nós vamos falar é a regra de um sufixo. O sufixo é a terminação que nós colocamos nas palavras. Às vezes nós ficamos em dúvida de usar um izar com S ou um izar com Z. Nós ficamos ali, e agora, como que eu escrevo? Então existe uma regrinha. A regrinha é muito simples. Olhamos a palavra primitiva. Se a palavra primitiva quer dizer palavra origem, de onde veio a segunda, a primitiva. Se essa palavra primitiva tiver S na última sílaba, então a palavra derivada também recebe o S, e aí o izar é com S. Por exemplo, se nós falarmos análise, o análise é com S e no final. Então analisar também vai ser com S e. Por causa do SE do análise, o analisar vai ser com ISAR, com izar. Aviso, a última sílaba tem lá o SO. Então avisar também vai ser com S. Então se a primitiva tiver S na última sílaba, a derivada também vai ser escrita com S, então vai ficar o izar com S. E se não tiver o S na última sílaba, o izar vai ser com Z. Tipo real, realizar. Essa é a regra mais simples. Temos duas exceções, mesmo assim há duas exceções. Vocês veem que catequese nós escrevemos com S, não é isso? Mas catequizar é com Z, então a palavra catequizar é exceção de regra. Se eu pegar o verbo parar, ele não tem S, mas se eu for escrever paralisar, ele é com S. Então nós vemos assim que são exceções que nós vamos encontrar nas regras. Então, essas duas palavras, o catequizar e o paralisar, não seguem a regra. Nós temos que tomar cuidado também com outras palavrinhas que às vezes aparecem. Já que nós falamos de paralisar, lembre que paralisação, paralisia, paralisar, tudo que vem de parar vai ser grafado com S. Evidentemente, essa regra funciona desde que eu conheça a palavra primitiva, né? Se eu pegar a palavra deslize, eu não sei como que escreve o deslize, se é com S ou com Z, então aí o deslizar vai ficar difícil. Mas partimos da primícia de que você saiba pelo menos a palavra primitiva. Então aí a regra funciona. É um parâmetro para você saber. Veja outra palavra que cai sempre em prova, o catalisar, vem de catálise. Então tudo que vem de catálise, catalisar, catalisador, catalisante, tudo é com S, porque catálise é com S. Uma palavra que engana muito, batismo. O aluno vê o batismo, no batismo a letrinha S. Então quando ele vai falar em batizar, ele quer pôr o S, mas só que batizar é com Z. Então preste atenção a essas palavras. Também, uma segunda regrinha, são com os verbos. Quando o aluno está escrevendo os verbos, vai conjugar os verbos, uma dúvida se ele usa o S, se ele usa o Z. Então nós temos aí uma regrinha. Então a regrinha vem, essa regrinha funciona bem. Nós olhamos o verbo no infinitivo. O que é infinitivo? É o verbo sem estar conjugado. Não conjuguei o verbo estar no infinitivo. Amar, vender, querer. É normalmente quando vocês dizem que o verbo termina em ar, er, ir. Não é o verbo no infinitivo, sem estar conjugado. Muito bem. Olha o infinitivo do verbo. Se este infinitivo tiver a letra Z, tudo que eu for conjugar no verbo que tiver som de Z é com Z. Tipo fazer. Fazer, infinitivo. Tudo que tiver no verbo fazer, que tiver som de Z, é com Z. Fiz, fizesse, quando eu fizer, tudo é com Z. Mas se o infinitivo do verbo não possui Z, tipo querer, não tem Z. Por, não tem Z. Tudo que eu for conjugar tiver som de Z não será escrito com Z, vai ser escrito com S.
pus, pusesse, quisesse. Vocês estão entendendo? Essa regrinha funciona e funciona muitíssimo bem. Assim estamos desvendando os segredos da ortografia. A ortografia possui mais regras. Então nós vamos colocar essas outras regras que vocês têm com certeza muitas dúvidas. Vamos esclarecer, vamos revelar os segredos da ortografia com mais 10 regras, que ao todo então vamos ensinar para vocês 12 regras. Para saber esse curso completo, ter essa ideia completa de ortografia, sigam o link abaixo. Então vamos ver se vocês realmente entenderam o que foi exposto no ponto. Então vamos ver como é que vocês estão na parte de ortografia. Seguem exercícios aí, vamos ver como vocês se saem. Olha o tempo. Uma coisa, sempre uma dica. Sempre leiam com atenção o enunciado do exercício que está sendo pedido, ok? Exercício número 1. Marca um item que a sequência de vogais colocadas no final para completar os vocábulos está errada. Veja que nós grafamos o errado aí para vocês perceberem. Às vezes o aluno está procurando correta, 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 aparece o enunciado errado. Ele nem percebe que está pedindo a errada e ele vai na correta. Então preste atenção. Então, onde estaria errado se você fosse completar com aquilo que está sugerido no final, tá? Entre parênteses. Complete e digam para mim qual é a alternativa que vocês vão colocar. Então, a resposta é a alternativa D. Veja que escarnecer, o verbo escarnecer é com E, mas escárnio é com I. Escárnio é com I. Veja que nós temos a encorpar. Encorpar existe encorpar. Na verdade, seria encorpar. Não é? Escárnio é com I, encorpar é ter corpo, criar corpo. Não é? O encorpar não é o correto aí. O pátio e o dilapidar estão corretos. O restante, na A, na B, na C, estão todos corretos. Vamos no 2. Canalizar. Terminizar. Assinale nos itens abaixo aquele com erro. Veja, erro. Então sempre presta atenção no enunciado. Onde está o erro na alternativa? Na questão 2. Qual é a alternativa? A resposta que vocês vão ter está na alternativa C. Uma palavra, só tem uma palavra errada, que é a palavra catalisar. Lembram? Catálise é com S, catálise tem S na última sílaba. Catalisar, catalisante, catalisador, é tudo com S.
É a única palavra errada de todas estas. Vamos para o terceiro exercício. Você vai preencher com as palavras sugeridas nas alternativas. Seção plenária, estudou-se a seção de direitos territoriais a estrangeiros. A resposta da 3 vai ser a alternativa A. Então vejam a palavra seção, tem ortografias distintas, tem essa seção com SS, que é ajuntamento, agrupamento, reunião. Tem a seção com C do verbo ceder, quando você transfere os direitos, né? Então ceder, doar, transferir é com C, depois SS. E estrangeiro com S. Então a resposta ficou sendo a alternativa A. Quarto exercício. Assinar alternativas que são grafadas corretamente, escritas corretamente, todas corretamente. Vamos lá? A resposta vai ser a alternativa D. Vejam que quando nós olhamos as palavras que normalmente vêm aí de origem indígena ou africana, são com J, mas vagem é com G, gorjeio vem de gorja, também é com J, e essas palavras nos derrubam. Tudo isso vocês têm no nosso ponto completo. Se você acertou, parabéns! Você está indo bem na ortografia. Mesmo assim, você precisa do ponto completo para tirar todas as suas dúvidas. Por isso, não se esqueçam, olhe o nosso link, sigam na nossa plataforma, veja o ponto completo sobre ortografia. Vamos desvendar os mistérios da escrita, nosso cartão de visita, ok? Então, pessoal, se vocês gostaram desse início de ortografia, como disse, haverá mais. Fale para os teus colegas, sigam, inscrevam-se. Então, vamos todos juntos, né? Para que possamos assim, desvendar os mistérios da ortografia e vocês nunca mais errarem. Ok? Até lá!